Fala galera, ligada aqui no Facebook, aqui o João Ramos, né? Metanoia Live do Japa, tava ali assistindo uns shows ali, umas entrevistas, e me deu vontade de fazer uma live para falar sobre um evento que vai acontecer amanhã lá no Rio Grande do Sul, cidade de Cachoeirinha, no The Cavern Pub, né? Amanhã, dia 11, né? Sexta-feira, dia 11 de julho, vai rolar o Rock from Heaven 2, né? Segunda edição desse evento, e 8 bandas, né? Muita não, 8. 8 bandas das principais bandas que estão em atividade lá no Rio Grande do Sul vão estar presentes lá, né? E fazendo esse show aí, reunindo, né, a galera aí e fazendo com que o rock seja volte até a sua relevância, né? E as bandas estão ali desejosos de que tenha público nesse local, nesse lugar, né? Que esse movimento venha a crescer mais, né? E as bandas que vão estar lá é P49, Breach, Rota de Fuga, Format, Liz Violão, Rock Violão, Pétria, Hermon e Ben-Hur ambos. São as 8 bandas dessa edição. Então vão estar ali reunidas a partir das 9 da noite lá no The Cavern Pub, né? O primeiro pub ali, entrando na cidade de Cachoeirinha, vindo de Porto Alegre, atravessa a ponte, né, da divisa ali, à esquerda, é o primeiro pub de rock que tem nessa cidade ali, né? De vários que tem, né? Mas o primeiro, quando você chega na cidade ali, é o The Cavern Pub, então na segunda edição desse super evento aí. Esperando alguém chegar aqui, né? Que eu tô fazendo a live de surpresa, mas mais para deixar registrado mesmo esse evento que vai acontecer amanhã, então. Sexta-feira, eu queria estar presente, infelizmente não vou poder ir, tá? O pessoal tava contando a minha presença lá, o Sadio, grande amigo meu, guitarrista da banda Hermon, né? Tava lá, ansioso, ô Japa, tu vai vir, tu não vai vir? Infelizmente eu não vou poder estar presente, né? Nesse super evento aí. Mas quem sabe, tá? Quem sabe, na terceira edição, e a gente sabe que vai rolar a terceira edição, porque é um evento que tá... O primeiro foi bacana, o segundo agora vai ser bem melhor, e a gente tem certeza que o terceiro vai ser ainda melhor. E esse terceiro aí, talvez, não vou confirmar nada, né? A gente tá conversando aí, talvez tenha a presença da banda Sangue Vertido, a histórica banda Sangue Vertido, a qual eu fiz parte, né? Durante um bom tempo aí, também foi a banda que me evangelizou, né, me apresentou a Cristo e não me apresentou a Cristo, porque eu já tinha conhecimento de quem era Jesus, né? Mas é uma banda que me acolheu, vamos dizer assim, no momento de dificuldade, né? Problemas psicológicos, problemas referentes à minha vida pessoal, né? Foi a banda que me acolheu. Porque muitos já tinham falado de Jesus para mim, né? Muitas pessoas já tinham falado. Eu me lembro que no quartel tinha um soldado que, quando tirava a guarda comigo, ele falava muito das coisas de Deus comigo. Mas ele me apresentava aquele evangelho do medo, né? Falava mais do diabo do que de Deus, né? E também tive outras experiências também, né? Com pessoas que falavam de Jesus para mim. Mas quando chegou naquela questão ali do rock, né, que era algo que eu vivia de uma certa forma, assim, de forma intensa, né, o rock, através do rock, que eu tive mais conhecimento de quem era, o caráter, a personalidade, né, tudo aquilo que Deus desejava para minha vida, né, nessa linguagem, assim, através da música, da cultura, do rock, que eu estava inserido na época, né, ali início dos anos 90. E aí muitas outras coisas também me influenciaram. Então a banda Sangue Vertido teve papel principal, né, nessa minha nova caminhada que eu tenho dado à minha vida aí, né, desde então, né, desde 94, desde o ano de 94, e me firmando aí os caminhos do Senhor, me convertendo a cada dia, que conversão a gente sabe que não é algo que acontece de uma hora para outra. Tem pessoas que têm essa, digamos, né, que Deus dá essa habilidade, né, que se converteu. Um dos exemplos é o vocalista
ex-vocalista do Raimundos, né, que a gente sabe, o cara se converteu, mas agora parece que foi algo instantâneo, assim, mas a gente vendo algumas publicações dele também foi um pouquinho demorado, mas foi algo que ele tomou um posicionamento e já se firmou, né, e passou a seguir aquilo ali que ele estava presenciando, né, dentro da casa dele, né, nos encontros lá organizados pelo grupo de oração feminino lá da igreja, né, que a esposa do Rodolfo estava participando. Eu já foi um processo mais lento, assim, né, cheio de tropeços, né, e idas e vindas, né, até que consegui me firmar, né. E uma das coisas interessantes até de falar sobre isso, né, eu lembro que eu ia eu ia domingos para a igreja, né, a primeira igreja batista lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e eu ia para aqueles cultos, né, nos domingos, né, me emocionava, né, pensava na minha vida, as músicas tocavam, as letras falavam muito, né, comigo, e assistia a palavra, né, o pastor Marcelo pregava na época, era o pregador, era o pastor ali, o líder daquela época, né, em 94, e aí, cara, na hora de ir para casa, eu tinha que fazer um trajeto, eu ia a pé até a minha casa, eu tinha que fazer um trajeto que passava por todos os bares que eu frequentava, e eu lembro que tava andando na avenida, assim, do outro lado da avenida alguém me chamava, ô Japa, vem aí, vamos, tô aqui, eu vou tomar cerveja, coisa e tal, e eu ia lá e tomava cerveja, voltava tonto para casa, durante a semana ia para o trabalho, e aquele peso na consciência, aí no domingo seguinte eu ia de novo para o culto, aí assistia o culto, ouvia a palavra, cantava os louvores, chorava, e na hora de ir para casa, de novo o trajeto, os caras me convidavam, eu ia, tudo de novo. Até que chegou um dia que me chamaram do outro lado da avenida e eu disse não, e aí eu lembro que aquele dia foi o não definitivo, assim, né? E eu passei a tomar um outro rumo, assim, né? Aí na sequência me tornei vocalista da banda Sangue Vertido, que foi a banda que me influenciou, que me fez ver esse lado do cristianismo, né? Não um cristianismo radical, né? Que só via questões por fora, né? Questão roupa, cabelo. Na época era muito falado sobre isso. Tem que mudar a tua vida, tem que mudar a roupa, o cabelo e esse tipo de coisa. E o rock da banda Sangue Vertido foi que me tocou, né? Os caras, eu me lembro que o baixista da banda era um cabeludo que é o Anderson, né? E isso aí mexeu muito comigo. E então foi ali, vendo a atitude deles, o comportamento deles, mesmo sendo roqueiros, né? Mesmo tocando rock, né? Muitas vezes sendo criticados, né? Mas vendo o comportamento deles, né? O testemunho de vida deles foi que me tocou muito, né? E eu pensei, eu acho que eu quero isso aí para minha vida, eu acho que eu quero viver isso daí. Então foi assim a parte da minha conversão lá no início dos anos 90. Abraço pro Flávio Ferreira, tá comigo aí, direto do Rio de Janeiro. Flávio, eu fiz uma live aqui, cara, tava assistindo uns vídeos no YouTube ali e me empolguei. E essa semana também acabei compartilhando um corte, né, de uma entrevista do Ezequiel Correia, da banda P49, lá pro pessoal do Estúdio Sonido lá. Então foi muito legal a entrevista, fui citado lá, outros integrantes de bandas cristãs também foram. Então aquilo ali, me deu a vontade de fazer a live de novo. E eu tava ali agora deitado no sofá assistindo. Eu tava assistindo até vou compartilhar, cara. Até muito emocionante, assim. Eu tava vendo a vida a história da banda Charlie Brown Jr. e a história do Chorão, né? Me emocionei ali no final, ali. Cara, um vídeo. Depois eu vou compartilhar aqui um vídeo sensacional, contando o lado humano, né? Não só a história da banda em si, como artistas, né? Como segundo vídeo ali, a última grande banda de rock do Brasil, mas apresentando o lado humano também, as lutas, as dificuldades, né? Do Chorão, né? Desde a infância com família pobre, depois, né, se tornando o grande astro do rock que ele se tornou, né? Até vinha a falecer, cara, muito emocionado. Eu fiquei naquele momento ali, né, de ver, e deu vontade de fazer a live aqui.
só para bater um papo com a galera, mas para avisar que amanhã dia 11 de julho, a partir das 21 horas, lá na cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, ali, região metropolitana gaúcha, divisa com Porto Alegre, ali, bem na divisa ali, o Arca, lembrei do Arca agora, não, mas é o The Cavern Pub, tá fazendo ali, permitindo que a galera do gospel se reúna e faça um festival chamado Rock from Heaven 2, segunda edição desse evento, que tem 8 bandas, parece que, agora me lembrei, parece que só vamos ter 7 bandas, parece que a Brit não vai participar, né? As 7 bandas são P49, Hermon, Rota de Fuga, Formate, Lise, Rock Violão, Pétria e Ben-Hur ambos. São as bandas que vão tocar nesse super evento lá. E agora aqui, eu fui falar do Arca Pub, confundi os nomes, porque lá na live de entrevista lá do Zeca, né, que aconteceu, foi na terça-feira à noite, foi citado uma situação que aconteceu lá no Arca Pub, lá um evento, né, e foi uma live bacana porque relembrou várias situações, relembrou vários nomes de pessoas que fizeram parte da cultura cristã, né, do rock, né, lá nos anos 90, lá, foi aquela loucura, né, todos influenciados aí pela Igreja Renascer, né, e a Igreja Renascer, ela influenciou muito o Brasil inteiro, né, através do SOS da Vida, os programas da madrugada também. Hoje encontrei eu já tinha publicado, vou publicar novamente, uma parte do programa Clip Gospel, né, que era o programa que a gente assistia, né? E tinha na madrugada de sábado para domingo, se eu não me engano, a Rede Manchete, lá no Rio Grande do Sul, né? Apresentava o programa da Igreja Renascer, né? Estevam Hernandes ali, Sônia, né? Hernandes, os pastores, bispos, né? Tinha um programa lá e apresentava lá. Foi onde a gente conheceu Bride, Striper, né? E sem falar nas bandas nacionais aqui. Oficina G3, Cats Barneia, Fruto Sagrado. Então rolava clipes e rolava entrevista com o pessoal. Isso aí tudo influenciou a gente, né? Hoje estamos aqui todos cinquentões, né? E segurando essa bandeira ainda do nosso rock cristão, né? Abraço aí, ó, Jefferson Bittencourt. Gravataí aí, ó, junto com a gente aí, Diego Soares, Flávio Ferreira. Eu tô explicando aqui pro pessoal que do nada me deu vontade de fazer uma live aí, por influência da live que eu assisti, entrevista com Ezequiel Corrêa da P49. Essa semana foi terça-feira, se eu não me engano, foi terça-noite. E aí me influenciou aí. Eu acho que eu vou voltar a fazer as lives aqui e bater papo com esse pessoal aí do Brasil inteiro, né? O Flávio Ferreira já esteve aqui comigo, né? Acho que em uma ou duas oportunidades, né? A gente falou bastante aí. Boa noite, pastor. Gerson Terra, meu grande amigo aí, Gerson Terra. Abraço pra ti, querido. Seja bem-vindo aí na live. E então tá, pessoal. Amanhã, então, a partir das 21 horas, lá em Cachoeirinha, lá, Rock from Heaven 2, né? A segunda edição. São 7 bandas, vão estar presentes lá, 7 bandas da nossa cultura cristã, hein? Do rock gospel, o white metal, eu não me lembro, tinha vários nomes, né, que o pessoal chamava o rock de crente. O pessoal vai estar reunido então lá, fazendo esse show aí, né, com a intenção de fortalecer, né, a cena cristã lá do nosso rock gaúcho, né, a região sudeste, né, tem bastante eventos aí, às vezes eu compartilho, quando tem evento eu compartilho aqui nas redes sociais, né, não só no meu perfil aqui do Facebook, mas no Instagram também, e também nas páginas que eu tenho, né, criei tanta página que às vezes fica difícil ali, quando eu vejo, tem que falar lá na página tal, e outras páginas que já foram desativadas, eu estou tentando ativar também. Então vai ser uma loucura amanhã aí, ó. O Diego Soares está dizendo, amanhã será bênção, cara, vai ser bênção, mano. Vai ser bênção lá, todas as bandas lá reunidas, né?
sensacional. Eu queria estar lá junto, né? Como eu falei aqui no início da live, vocês não ouviram, a gente está conversando aí, eu e os integrantes da Sangue Vertido, para um possível retorno da banda, né? Claro, eu estou morando aqui em Florianópolis, fica difícil, né? Mas depois que a gente começar a ensaiar e gravar as músicas, tudo certinho, cada um escuta na sua casa, se reúne, faz o som rolar, e se pintar a oportunidade de tocar em evento e igreja, aí nós vamos voltar a fazer, né? E essa é a nossa intenção, né? Vamos ver aí a disponibilidade de tempo, tudo, né? A maior dificuldade é a minha, que estou morando aqui em Florianópolis, né, em Santa Catarina, né? Já estou embasado aqui, né? Já tenho uma base aqui. Minha família já se tornou aqui florianopolitana, né? As crianças foram criadas desde pequeno, então já são quase manezinhos, né? Da ilha aqui. Então, a única dificuldade que tem é essa, no meu deslocamento, né? E de volta até lá. Mas se é a vontade de Deus, tem plano de Deus nisso, né? Vai acontecer e a gente não se preocupa muito. O importante é o nosso coração manter acesa a chama, né? Do evangelho, o desejo de evangelizar, né? De tocar as novas gerações aí, né? E através da música, da cultura. E é isso, né? Tá no nosso coração. E uma vez eu vi um amigo meu me dizer, um pastor amigo meu, me disse que quando a coisa está na nossa cabeça, cara, tudo bem, pode ser ideia nossa, pode ser da vontade de Deus, mas quando desce pro coração e quando aquece, sabe, o teu coração e tu sente aquela coisa vibrante, né, e querer fazer acontecer, então é porque, cara, é confirmação de Deus, né? Quando se torna algo do coração, algo que tu ama fazer, aí se torna realmente algo da vontade, né, do querer de Deus, né, para as nossas vidas, né, e bênção para quem nos ouve, né, a gente tem uma palavra, né, através desse ritmo musical tão radical, né, que durante muito tempo foi entregue de mão beijada nas mãos de Satanás, né, e hoje, claro, a gente vê que ser mais rebelde, né, e ser mais radical é ser contra tudo isso que o sistema nos apresenta, né? Inclusive foi muito legal quando eu fui evangelizado, eu me lembro, pela galera da Sangue Vertido. Uma frase me tocou muito forte, né? Que eu era um cara radical, um cara rebelde, né? Rebelde pra caramba, assim, contra tudo, contra o sistema. E aí eu me lembro que o antigo guitarrista e vocalista da banda, o Marcos Souza, disse, mas ser cristão é ser contra o sistema. Aí eu disse pra ele assim, mas como ser contra o sistema, cara? Se tu acaba fazendo algo, tu abandona tudo que teus desejos, a tua vontade de brigar, de lutar. E ele disse, não, cara, nós temos 3 inimigos na nossa alma, ele disse pra nós, pra mim naquela ocasião, né? Nós temos 3 inimigos na nossa alma. Satanás, nós mesmos e o sistema secular. Cara, quando ele falou isso pra mim, eu disse, olha aí, cara, como assim ser contra o sistema? Sim, cara, ser contra o sistema, tudo isso que nos apresenta aí, coisa e tal, nós somos contra, sabe? Nós temos que lutar contra, temos que ir pela contramão disso tudo, coisa e tal. Foi a maneira que eu fui